pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Aleluias. Aleluias. Amém. Obrigado, Pai. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Aleluias. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por um culto totalmente direcionado pelo Senhor e para o Senhor, Pai. Aleluias. Grandes coisas o Senhor tem para fazer no nosso meio. Obrigado, Pai. Aleluias. Aleluias. Oh, Tu és bendito, Pai. Maravilhoso, fiel. Boa noite, irmãos. Aleluias. Muito obrigada, louvor. Aleluias. Obrigado, Pai. Tu és bom, Jesus. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Dá vontade de ficar louvando, né? No luzinha apagada. Tem hora que eu falo, assim, dá vontade de falar assim, vai, mais uma, né? Aí eles pensam que não é você que canta, né? Amados, pode se assentar. Boa noite mais uma vez. É sempre uma honra e um privilégio poder estar aqui. Amém? Aleluias. Sejam bem-vindos. Vocês que nos visitam, né, pela primeira vez, você que já vem aqui há mais de 6 anos, você que já vem por pouquinho tempo, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, nós estamos mesmo na casa do nosso Pai. Amém? Eu disse que eu vou me policiar, menino, para ficar aqui, porque eu fico para lá e para cá, né, eu fico até com dó da Amanda. E a Malu, bonitinho, o culto passado aqui, ó, só de boinha. Nem deu trabalho para Amanda, e eu fico. Agora eu vou tentar, tá bom? Vocês vão me ajudar. Para a mídia também, né? Quando vê, já deu uma tremida. Amados, eu fui convocada, né? Uma convocação santa, amém? E aí tá ficando cada vez mais perto, entendeu? Um dia antes, assim. Tá tipo assim, se vira nos 30, entendeu? Tá tipo isso. Mas tá tudo bem, Deus é bom, né? E eu creio que nós vamos avançar e vamos, cada um, carregar a sua porção hoje, porque Ele é aquele que não despede ninguém de mão vazia. Amém? Aleluias. Então, eu já disse isso aqui outras vezes, mas eu queria dizer para você que nós não fomos criados somente para comer, dormir e pagar conta. Amém? Eu assisti uma ministração esses dias que a moça falou assim, não é possível que você ache que você veio aqui só para comer, beber, dormir, pagar conta e passar raiva. Mas o passar raiva a gente deixa, tá bom? Mas eu achei bem engraçado e bem verdadeiro, né? Mas, e aí vira um jargão de crente, né? Tipo, Deus tem um plano na sua vida, né? E quando as pessoas vêm orar pra gente, simplesmente diz, Deus tem um plano na sua vida. E de verdade, não é só jargão. Ele tem um plano para mim e para você. Amém? Mas para que esse plano seja completo e seja feito mesmo numa totalidade, depende de mim e de você. Depende do meu sim e do seu sim. Amém? Aleluias. Eu queria ler Jeremias 1:5, que diz assim, ó. Aleluias. Ele verdadeiramente tem planos para mim e para você. Amém? Jeremias 1:5 diz assim, ó. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Antes que eu te formasse no ventre. Amém? Isso quer dizer que ele te conhece desde o ventre. Amém? Agora eu queria ler lá em Efésios 4, o 7 e o 8.
Vamos começar ali no 4:7, diz assim, ó. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas e levou cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Amém? Então, ali em cima nós entendemos que nós fomos escolhidos desde o ventre, desde antes da formação. E esse versículo nos diz que ele concedeu dons. Tem tradução que diz distribuiu dons. Amém? Então nisso a gente consegue entender que ele te escolheu, ele te conhece e ele te deu um dom. Amém? Aleluias. E nós vamos pegar o gancho da ministração de domingo, que é o Mova-se. Amém? E nós vamos falar um pouquinho sobre ministério. Nós vamos caminhar, vai dar certo. Amém? E eu queria falar para vocês que, eu até anotei aqui, ó, ministério. Ministério é trabalho, prestação de serviço. É servir o corpo de Cristo. É o desempenho de uma função para benefício do reino de Deus. Amém? Então nós entendemos que ministério é trabalho. E se é um trabalho para o desempenho na função do benefício do reino de Deus, é um trabalho na casa do Senhor. Amém? E aí, isso é ministério. Amém? Mas ser ministro é representante de Cristo. Assim como Cristo era representante de Deus na terra. Amém? Aleluias. Então nós descobrimos nesse início que ele te conhece desde o ventre, ele te escolheu e ele te concedeu dons. Amém? E nisso, quando nós falamos de ministério, de ministro, nós entendemos que nós somos ministros de Cristo. Amém? Da outra vez que eu vim ministrar, eu até disse, né, que... E uma outra coisa, quando você é ministro, porque ministro não é só quem ministra aqui, amém? Ministro é eu e você. Tudo bem que quem está aqui está mais visto, né? Acredito que a Malu fez isso. Ministro lá na igreja fez isso. Não é possível. Amém? Então nós estamos aqui mais vistos. Mas eu sou um ministro e você é um ministro de Cristo, do Evangelho. Amém? Só que quando nós vestimos essa camisa de Cristo, nós estamos sendo observados. E eu tenho um ditado que diz assim, que nós, ministros, nós precisamos parar de queimar a fachada de Cristo. Amém? Porque nós estamos sendo observados em todo o tempo. Amém? Então, quando nós temos essa consciência de ministros, nós precisamos ter a consciência de que nós estamos sendo observados. E que nós precisamos melhorar a cada dia. Amém? É que nem aquele exemplo do carro e do avião, né? O carro, eu estou lá dirigindo, tem uns 4 comigo, e aí acabou a gasolina. Eu consigo estacionar, pegar o galão e ir com raiva, né? Com raiva, vou no posto pegar a gasolina. Mas eu consigo abastecer o carro, ligar o carro, ir embora e está todo mundo ali, vivo. Mas se eu sou o piloto de um avião e de repente eu estou lá num voo e acaba o combustível, não tem como eu falar, eu vou parar no segundo posto, na segunda direita da nuvem, um posto aqui. Não vou achar. Entendeu? Então, qual é a diferença? Por que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Porque quando você é esse piloto do avião e quando ele acaba o combustível, Paulo, você está lá em cima com mais um monte de gente. E se o avião cair, não morre só você. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você veste essa camisa de Cristo e você está sendo observado, se você cair, se você errar, dependendo da forma que você se comportar, você arrasta mais pessoas com você. Tem pessoas que vai dizer assim, eu vou fazer a mesma coisa, porque ela faz. Mas tem pessoas que vai dizer, não serve para mim. Eu não vou querer esse Deus, não é bem desse jeito. Amém? Mas eu não quero trazer peso. Amém? Para ninguém. Eu sei que tem pessoas que já descobriu o seu chamado e falam, olha, o meu chamado é exortação e está tudo certo, mas eu não tenho 100% dessa revelação, então eu não quero, tá? Eu quero ser boazinha, leve, porque eu posso voltar para não perder o freguês. Então nós descobrimos também que ser ministro é vestir, né, essa camisa do Evangelho, é trabalhar para o Senhor, é estar sendo observado e verdadeiramente ser um servo. Eu queria ler com vocês lá Mateus 20, 25. O maior exemplo, né, de servo que nós podemos ter. Tá tudo bem? Amém. Você estava com saudade, tudo bem, né? Tá caminhando, né? Em Mateus 20, 25 diz assim. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos
Isso, os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre nós. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Amém? E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Amém? Nesse texto, nós entendemos que ele é o nosso melhor professor. Amém? Ele veio para servir, ele veio para nos ensinar, ele veio para entregar a vida por nós. Amém? E eu estava hoje à tarde lá, na hora que eu fui orar, eu falei, ai Jesus. Eu penso que eu fui lendo e apanhando, né? Porque eu congreguei muitos anos em outro lugar, né? E aí, sabe aquele ditado assim, você entrou por uma porta e sai pela outra? Eu não, eu entrava por uma porta e eu saí pela mesma, para não correr o risco de encontrar ninguém pela outra. Amém? Então, quando eu venho aqui e falo para vocês de servo, de servir, de ser ministro, amado, você pensa numa mudança, sabe? Uma mudança mesmo que houve. E aí eu fiquei, Jesus, eu mesmo que estou falando isso, sabe assim? Mas hoje eu já me vejo nessa condição. Antes não, mas hoje eu já me vejo. Amém? E aí, quando nós falamos de ministério, eu queria começar falando sobre o Ministério da Reconciliação. E o que é o Ministério da Reconciliação? O Ministério da Reconciliação é o que eu tenho, você tem, todos nós temos esse ministério. Esse ministério é falar do amor, é falar da salvação. Esse ministério é quando você encontra alguém que de repente estava com Cristo e ele por algum motivo ou outro, ele desvencilhou, ele caiu, fraquejou, foi ferido. Amém? Esse ministério nada mais é do que você trazer essa pessoa para perto e você dizer, olha, que se alguém errou com você, esse alguém foi a liderança. Se alguém errou com você, esse alguém foi um líder, foi um homem, mas nunca foi Deus. Amém? Nunca foi o Senhor, porque Ele não erra conosco. Amém? Ele não erra conosco, Ele não muda. E Ele é bom. Então, quando nós temos, né, como nós temos esse Ministério da Reconciliação, nós falamos disso para as pessoas que estão lá fora e que simplesmente esteve aqui e você reconcilia ela com Cristo. Amém? Mas também tem aquelas pessoas que ainda não conheceram a Cristo. Amém? E tem aquelas pessoas que ainda não conheceram e você vai reconciliar ela com Deus. Amém? Estamos caminhando? Ai, gente, eu tenho que parar com amém, me ajuda. 2 Coríntios 5,18. Aquele dia eu policiei bonitinho, né? Agora eu vou diminuir. 2 Coríntios 5,18 diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Esse ministério é meu e seu, amém? A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém? Então, eu queria falar um pouquinho, né, sobre os ministérios, mas eu queria começar com esse. O quão importante é nós permanecermos firmes para que nós possamos fazer cada dia mais esse ministério, propagar esse ministério, que é o Ministério da Reconciliação. Está fazendo sentido? Tudo bem? Aleluias. E é importante que nós entendemos, amados, qual é o nosso chamado, qual é o nosso dom, qual é o nosso ministério, para que nós possamos cumprir o que Deus tem para nós. Amém? Porque, na verdade, o propósito dele ter distribuído, concedido dons, é para que a gente continue o que ele fez. Para que a palavra continue sendo propagada. Para que as pessoas continuem sendo alcançadas. Para que pessoas continuem sendo curadas. Amém? Vocês estão muito sérios, gente. Mas o que eu tenho para dizer é que independente, hoje eu vou falar sobre alguns ministérios, mas independente do seu chamado, o que eu tenho para dizer é que você precisa se movimentar. Nós precisamos cumprir o que o Senhor tem para nós. Amém? Aleluias. E nunca foi sobre nós. Sabe que esses dias o Dedé falou para mim assim, vamos no circo? Aí eu falei para ele, não senhor, quem quiser vir ver você, vem em casa. Tá bom, é brincadeira, é só uma piadinha. Eu não podia perder essa. Ainda mais quem conhece meu marido sabe que eu não podia perder essa. Mas, agora é verdade, o exemplo é sério. Eu fui no circo, né, eu, Dedé e a Alice.
Mas aí, vocês estão vendo, né, quem que eu puxei, né? O que está sobre o cabeça escorre, né? Vocês estão vendo. E aí, amados, nós fomos no circo. Mas se atente, tá? Eu estou falando de chamado, de ministério, de dom. Nós vamos fazer esse mix aí, vai dar tudo certo. E aí nós fomos no circo, Marcos. Chegou lá, o pai e a mãe se divertem mais que a criança, né? Mas está tudo bem. E aí entrou lá um espetáculo, aí era uma moça, bonita a moça, sabe? Do cabelo liso, assim, preso, loiro, bonita ela. Daí ela entrou e tal, e fez um espetáculo lá, que eu não lembro bem ao certo qual foi o primeiro. E daqui a pouco essa moça saiu, aí entrou o palhaço, fez lá as palhaçadas e tudo. Daqui a pouco o palhaço saiu, entrou outro espetáculo. Esse espetáculo eram uns quadrados assim, outro assim, outro assim, vários quadrados. E aí essa mesma moça que estava no primeiro espetáculo, ela entrou lá com esses quadrados e aí o homem jogava e ela tchá, tchá, saía lá, daqui a pouco jogava outro, ela tchá, 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 tchá. Menina lisa pra caramba, lisa bichinho. Aí foi, fazia outro, saía. Daqui a pouco no final, meu filho, não sei se aquilo era leve, pesado, só sei que ela cata tudo, aqueles quadrados e tal, levanta. Falei, olha, bichinha. Mas daí tudo bem. Passou, amados. Aí veio o espetáculo, sabe aquelas bicicletinhas, né? Só aquela rodinha, e veio dois com aquelas rodinhas, e colocaram uma corda, eles passaram em cima e tudo. Bacana mesmo. Beleza. Passou o outro espetáculo, quem que entra? Essa moça. Eu estava... Mas daí entrou essa moça, de outra roupa já, outro look. Ela que nem nós, gosta de trocar os looks. Outro look. E aí, de repente, ela vai e começa a se pendurar na corda, e vai e volta, desce e tal. Tá bom. Saiu ela, entrou um outro rapaz, que é aquele que ataca a faca com fogo, sabe? E tchá, e joga. Só que era um rapaz lá e um rapaz aqui. E ele jogando. E a luz estava em cima deles. Só que deu para perceber que essa moça, ela estava em volta, pegava aqui, acendia o fogo, voltava ali, pegava não sei o quê, ia lá atrás e voltava, auxiliando esse espetáculo. Passou, entrou aquele povo lá naquele negócio lá com as motos, aquele negócio, aquela barreira e tal. Saiu ele, quem que entra? A moça. Verdade, Paulo, verdade, a Dedé está ali de prova. A moça não sei o quê, que dança com 100 bambolê. Aí daqui a pouco ela tchá, 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 um bambolê, outro, daqui a pouco ela tá com aquele monte de bambolê lá. E eu falei, olha, bichinha. Aí acendeu a luz em intervalo. Quem que tá vendendo pipoca? É verdade, gente, o André tá ali que não me deixa mentir. E a moça vendendo pipoca, com outra roupa. E ela tava lá vendendo pipoca e tal, beleza. Voltou o espetáculo, entrou o palhaço de novo, com os cachorrinhos. Saiu, entrou 3 moças. A dançar e tal, os penduraram. Quem que era uma dessas moças? Essa moça. Tudo bem. No final, acendeu a luz, acabou o espetáculo, a saída era pela lateral do circo. E eles abriram uma grade, tipo um portão. Verdade, amados, não é mentira. Essa moça estava lá no portão assim, ó, um pé para trás, o outro para frente, a mãozinha estava assim, ó. Amado, eu acho que se fosse eu... E ela toda... Se passou 50 pessoas, ela deu tchau para 50. E o sorriso assim. Sabe, amados, mas o que eu entendo com isso? O Dedé saiu... Menino, mas eu fui... É lá no caminho do Putinho, o circo. Eu fui do Putinho até em Roseira rindo nisso. Verdade. Aí o Dedé falou, nossa, essa mulher vai embora, acaba o circo. Falei, ou ela é dona do circo, né? Ou ela tem trigêmeas, eu não sei, gente. Mas é fato verídico, isso aí não é brincadeira. Mas sabe, amados, o que eu pude pensar, pensando em igreja, pensando em ministério, o que eu pude pensar é que o quanto aquela moça estava exausta. Sabe, porque eu acho que ela é aquela pessoa assim, taca pro 10. Ah, não tem ninguém para esse espetáculo, taca pro 10. Não tem ninguém para esse, taca pro 10. Sabe? Mas aquela pessoa que está ali, está dizendo, ó, ataca por 10, ela também cansa. Ela também fica exausta. Amém? Então, nós fizemos bastante piada, a Alice mesmo no Rio, mas eu com o Dedé chorando de rir, e foi muito engraçado, mas eu tirei isso como exemplo. Porque tinha mais pessoas, Bel, naquele circo, você entende? Mas foram pessoas que negligenciaram o seu trabalho.
Amém? É a mesma coisa do doutor tocar aqui, aí ele toca quinta e domingo, quinta e domingo, quinta e domingo. Aí chega o Felipe, não, eu sei até tocar, mas é só exemplo, tá, Felipe? E aí chega o Felipe e fala, sei até tocar, mas nem fui com o cara dessa turma. Nossa, a Bel, aquela líder, ó, fala pra caramba. Ah, não, vou querer não. Amém? E de repente, o doutor está aqui quinta e domingo, quinta e domingo, quinta e domingo, e daí ou ele precisa trabalhar, ou algo acontece, e aí a gente não vai ter o louvor. Ah, Aline, mas daí é só pôr ali, tá tudo bem. Tá tudo bem, Deus não deixou de estar, né, presente. Mas nós temos que concordar que é diferente o louvor daqui, do som, não é? Então, o que aconteceu? O Felipe não quis vestir a sua camisa, não quis descobrir o seu dom, o seu ministério, pegar aquilo ali para ele e sobrecarregou o doutor. E o doutor, quinta e domingo, quinta e domingo, quinta e domingo. Amém? E o Felipe ali. Ah, não vou não. Ou se não, a Bel... Gente, é só exemplo louvor, tá bom? Nada contra os colegas, eu gosto dos coleguinhas, tá bom? Mas, por exemplo, a Bel e a Flávia canta. E daí dá uma pigarra lá no negócio da Flávia, lá, não sei o que é. Daí daqui a pouco a Bel desiste, não sei, não quero mais, não fui mais com a cara. Nossa, eles querem dar horário para eu entrar no ensaio, Marco. Nem minha mãe dava horário para mim, como vocês querem dar horário para o ensaio? Sabe assim, aquelas coisas? Mas personalidade, coisas que precisariam ser tratadas e não foram. Amém? E daí, de repente, a Bel sai, fica só a Flávia, e a Flávia dá uma pigarra nela ali, um negócio, e pá, não tem quem canta. Você entende? Porque uns e outros, é só exemplo. Pelo amor de Deus, depois não precisa trocar o cálice. E são só exemplos. Mas aí, de repente, a gente se pega sobrecarregando o outro. Amém? Então, por isso que é bom isso é bom para que nós venhamos entender mesmo qual é o nosso chamado. Nós temos um ministério para cumprir. Amém? Depois o pastor me corrige se eu estiver errado, tá bom? Eu queria ler com vocês, eu já li Éfeso 4 lá, mas daí eu queria ler aqui, Éfeso... Peraí, Marcelo, põe para mim aquela imagem que a Cris fez para mim. Eu queria falar um pouquinho sobre os chamados. Mas eu vou ser breve, porque todo mundo já sabe. A Malu veio esses dias, trouxe uma luva. Todo mundo que já sabia de Bíblia já sabe. Mas daí eu queria falar lá, eu vou falar um pouquinho de cada um, vou ser breve. Mas eu queria começar ali falando sobre o apóstolo. Espera aí, vamos ler, né? Marcelo, perdoa eu. Deixa eu ler Efésios 4, 8. Vou ler do 8? Não, vou ler do 9, Marcelo. 4, 9. Não briga comigo, Marcelo, nós somos colegas. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Vou ler mais um pouquinho. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Amém? Esse chamado e esse ministério, ele serve para a edificação dos santos. Amém? Para o crescimento da igreja. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Eu, você e os coleguinhas. Até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com os que induzem ao erro. Eu quis ler até aqui para a gente ver como é importante. Amém? Estudar, ler, saber qual é o seu chamado, para que você não seja levado para qualquer vento de doutrina. Ah, eu acho que você não é isso não. Ah, agora eu não sou mais isso não. Agora eu sou outra coisa. Amém? Aleluia. É o que Deus mandou você ser. Aí, Marcelo, agora põe a imagem aqui para mim. E aí nós vimos lá, né, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E o ministério de socorros.
Amém? Eu queria começar falando sobre o apóstolo. E o apóstolo, ele simboliza esse dedo. Vocês vão aprender no Rema se ainda não aprenderam. Mas é top essa matéria. O apóstolo, ele é aquele que tem uma visão amplificada. O apóstolo, ele é aquele que consegue tocar em todos os dons porque ele fundamenta uma obra. Amém? Quando o apóstolo chega ali, ainda não tem os outros ministérios. E aí você chega lá, o apóstolo está lá e ele precisa profetizar para você, evangelizar você, pastorear você, ensinar você. Amém? Então, por isso ele consegue tocar durante algum tempo. Amém? Nesses dons. O profeta é aquele que ele consegue olhar e já enxergar quem você é. Amém? Consegue te direcionar. Ele tem essa sensibilidade de ver os dons. Amém? Guiados, né? Claro, por Deus. O profeta, como diz o pastor, eis que te digo. O profeta, ele é uma coisa assim meio triste, né, amados? Porque ele é um ministério que está sendo muito banalizado, né? Na internet, por conta disso, por conta daquilo, mas nós não vamos se reter a isso, amém? O profeta, ele é aquele que fala por inspiração divina. Amém? E não é todo mundo que profetiza que é um profeta. O pastor já falou aqui, então eu só vou pincelar. Lá na antiga aliança, o profeta era aquele mesmo que ouvia a Deus, e por isso que é o dedo indicador, porque ele direcionava o caminho. Amém? Só o profeta escutava a Deus naquela época, no Antigo Testamento. E aí ele direcionava o povo por onde ia. Né? E o profeta era Moisés, por exemplo. Moisés escutava e falava para Arão. Amém? Samuel, quando Samuel foi lá, ungiu Davi, ungiu Saul, depois ungiu Davi. Onde Samuel entrava, todo mundo sabia. Está vindo coisa de Deus aí. Amém? Hoje nós não precisamos ser guiados por um profeta, porque nós temos o Espírito Santo dentro. Ele nos guia a todas as coisas. Ele nos dá a direção. Amém? Mas não é por isso que não é necessário, não é bom e não vem de Deus um profeta. Amém? Hoje existe esse chamado e ele é necessário para a igreja, para o corpo de Cristo. Amém? Eu queria ler João 16:13. João, ele anunciava aqui, ó. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Hoje é nessa condição que nós estamos. Amém? E não mais de ser guiados pelos profetas. Eles são uma bênção, são um necessário, mas nós não precisamos ficar somente sendo guiados por ele. Amém? Aleluias. E aí esse dedo é o evangelista. O evangelista é aquele que leva as boas novas. Amém? É aquele que simplifica as coisas. Ele chega e ele consegue simplificar e ganhar uma alma mais fácil. Amém? E a maioria dos evangelistas, eles têm o dom de cura. Amém? O evangelista, ele ministra de forma simples e fácil para o entendimento de muitos, que nunca teve nenhum contato com a palavra. Aleluias. Eu queria ler Atos 8:4. Eu estou só pincelando, tá, amados? Nós vamos passar rapidinho, tá? Atos 8:4 diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. Amém? Aqui essa passagem, Filipe era um evangelista. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Isso aqui é um fato exato de um evangelista. Amém? Vocês podem ver que ele chegou na cidade anunciando a Cristo. E quando ele chegou anunciando a Cristo, ele foi curando, ele foi expulsando demônios. Amém? Isso é ser o evangelista. E o pastor? O pastor, ele é esse dedo anelar, porque o pastor, ele é aquele que tem uma aliança com a igreja. Amém? O pastor é aquele que odeia praia, ele detesta viajar. Ele detesta passear. Se você quiser comprar uma treta com ele, fala, ó, dê uma passagem de viagem para você ir para Ubatuba. Você quer arrumar uma treta com ele.
Mas aí, muito difícil ele vai. Mas quando ele vai, ele fica... E aí, quem abriu? Quem fechou? Quem ministrou? Quem falou? Quem foi? Quem voltou? Manda foto, manda vídeo. Tá tudo bem? Pagaram a luz? Desligaram o ar? Ele é esses. Amém? O pastor é esse. Agora, fora a brincadeira. O pastor, ele é aquele que tem uma aliança com a igreja, aquele que cheira a ovelha e aquele que guia e alimenta o seu rebanho. Amém? Ele é um pai mesmo. Amém? Para a igreja. E aí, ele vai ensinando o rebanho, guiando para o amadurecimento, para o crescimento do rebanho. Amém? Aleluias. E hoje, todos os pastores aqui na terra, eles são um pastor auxiliar de Cristo. Amém? Porque Cristo, ele é o nosso bom pastor. E todos os pastores aqui hoje, eles são pastores auxiliares de Cristo. Amém? E em João 10:11 diz, eu sou o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Amém? Essa passagem está falando de Cristo. E por isso nós falamos que todos os pastores, eles são auxiliares de Cristo nessa terra. Amém? Aleluias. Obrigado, Pai. E o pastor, ele é aquele, amados, que... Ai, Jesus. Ele precisa ser revestido, munido, banhado de amor. Tem ovelhinha assim, então. Tem ovelhinha tão legalzinha, né? Tem ovelhinha assim tão boazinha. Que daí, se é a gente que não tem esse chamado, Paulo, nós falamos, vai embora, a porta da casa serventia, né? Mas aí ele, não precisa, amado. Fica aqui, tá tudo bem. Eu estou pronto para te receber. Ele contou para vocês da paçoca, né? Não, se eu pego aqui, rapaz, pedindo dinheiro da paçoca de novo. Ah, não. Eu falar para ele, na quarta vez você vai cair, pastor. Ah, não é possível. Não é possível, não. Amém? Mas o pastor, ele é esse. Ele é aquele que é munido mesmo de amor. Amém? Ai, Jesus. E aí, amados, tem o mestre lá. O mestre, ele é simbolizado por esse dedo, porque ele é aquele que entra em lugares mais difíceis. Amém? O mestre é aquele que tem um dom mesmo de poder ensinar a palavra. O nome já diz, mestre. O ofício do mestre na igreja é um dos mais importantes, eu anotei aqui. E muito necessário. E muito necessário, porque os santos precisam ser ensinados, edificados e amadurecidos pelo ensino. E você já viu que quando a gente não aprende, a gente não é ensinado, a gente não amadurece? A gente vê isso com as crianças, né? Se você tem que ensinar de novo. Então o ensino, ele serve muito para o nosso crescimento e amadurecimento. Amém? Aleluias. E ali tem o Ministério de Socorros. E aí eu simboliza, né, o Ministério de Socorros, o meio da mão, porque ele é aquele que segura mesmo todas as coisas. Né? Porque se você tirar aqui a palma da mão, seus dedos não vão ficar aqui. Não é? Então ele é aquele mesmo que segura e que sustenta todos os outros ministérios. E não é porque você não está aqui, não é porque você está aqui que você não pode estar aqui. Amém? Ah, não, mas eu sou evangelista, eu vou para as nações. Não foi ainda, lindão. Então essa é a vassoura, evangelista, essa é a vassoura esse é o evangelista. Amém? Então, o Ministério de Socorros, ele é aquele que limpa. Ele é aquele da limpeza, do diaconato, da música, departamento infantil, tesouraria, mídia. Amém? Agora você imagina domingo que vem, Marco. Nós chega aqui, domingo que vem a gente chega aqui, o pastor chega, todo mundo está aqui, aí não tem departamento infantil. Aí está todo mundo aqui, toda aquela turma que fica lá atrás no domingo, está tudo aqui. Ô mãe, isso aqui, tudo aqui. A igreja suja, porque não tem limpeza. Amém? Aí não tem também música, não tem louvor. Não tem mídia. E aí, como que um pastor ele consegue chegar aqui e ensinar bem uma palavra e pastorear bem um povo? Como que o profeta consegue chegar aqui, profetizar e fazer um culto, se ele não tem esse ministério de socorros? Amém? Eu não sei, amado, acho que foi o ano retrasado. A Bia fez a festa das crianças, né? Acho que foi ano retrasado mesmo. E aí a Bia colocou assim, lá na lista, suco. Acho que foi ano retrasado. E aí, eu vi a Gal entrando,
um suco de laranja desse tamanho para todas as crianças. Gente, eu não faço suco nem para esses dois lá em casa de laranja. Amados, na hora que eu vi, Deus, eu tô falando a verdade. Na hora que eu vi ela entrando com aquele puta galão de suco de laranja natural, vocês não estão entendendo, ela pegou, espremeu, lavou, tudo. Eu falei, Jesus, o quanto eu preciso melhorar. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Meu Deus. Sabe o quanto que eu preciso melhorar? Quanta excelência, sabe? Quanto, meu Deus. Esses dias o doutor também estava ali atrás, onde que a Bel está, e a menininha dele deitou no ombro dele e dormiu. Eu não lembro bem ao certo quem estava ministrando, mas eu estava ali no diaconato. E aí a pessoa que estava ministrando disse assim, pode vir um louvor para cá. E aí a Gal levantou, foi ali, deu o ombro para a filha dele e ele veio tocar. Sabe, amados? Então, quando eu falo que você está sendo observado, é por todos os lados. Sabe, mas, cara, que excelência, sabe, que dom, que pode ser que ela nunca pegue no ministério aqui. Mas você pensa que esse ministério de socorro, pelo menos ela põe no bolso. Suco de laranja. Amém? Espremidinho, amados. Não, por esse Deus, na hora que eu vi, ela é verdade, Leonardo. Não ri não, Leonardo, é sério. E um galãozão de 20 litros, não foi, Gal? Ela tá ali que não deixa eu mentir. Na hora eu pensei, Maria, nossa, meu Deus. Como eu preciso melhorar. É verdade, eu estava falando isso com a Sandra, sabe? Então, assim, esse é o Ministério de Socorros. O Ministério de Socorros é aquele que está disponível para fazer, para limpar, independente do que você esteja aqui, você também pode e deve estar aqui. Amém? Eu também falo por mim, porque esse negócio de servir. Aline antes. Vou servir ninguém, não, se quiser que me sirva. Amém? É brincadeira. Mas assim, nós aprendemos isso. Amém? Nós aprendemos que é necessário esse servir. Entendeu? Se colocar nesse suporte. Não é, Marco? Porque hoje eu estou aqui, amanhã o Marco está aqui, e aí eu ajudo ele, ele me ajuda, e a gente vai, sabe? Aleluias. Falei demais, né, amados? Mas está tudo bem. Mas independente, amados, de onde você esteja aqui, independente de como você se mova nesses, sabe? O que eu e você devemos entender é que nós precisamos melhorar a cada dia, nos movimentar, e nós devemos crescer e avançar no reino e para o reino. Amém? Aleluias. E não tem como servir ele, amado, sem estar conectado, sem estar junto, sem conhecer. Amém? Aleluias. Eu peguei lá da apostila do Rema, na verdade eu até escrevi assim, alguns conselhos para os ministros. Porque na verdade eu tirei só os tópicos, mas quem está fazendo Rema e depois pegar essa matéria, você vai ver que tem vários lá e eles estão explicadinhos. Mas uma das coisas que está escrito lá é: não despreze os pequenos começos. Seja uma pessoa íntegra e desenvolva o seu caráter. O dom sem caráter não acrescenta nada em corpo de Cristo. Cuide da sua família. É o seu primeiro ministério. Nenhum ministério glorioso vale o fracasso da sua família. Aleluias. Não tenha pressa. A maturidade, pode ter um pouquinho. Não tenha pressa. A maturidade natural e espiritual leva algum tempo. Normalmente, as pessoas começam em uma área diferente daquelas que Deus os chamou. É o que a gente está falando aqui do ministério. Amém? Eu sou um profeta, vou fundamentar várias igrejas. Está tudo bem, mas hoje você está aqui. Amém? E o outro é: não entre em um ofício que você não é chamado. Você não terá as ferramentas necessárias e assim ficará muito pesado. Amém? Esse último eu mudei as palavrinhas, mas é isso que está querendo dizer lá. Mas como eu disse, independente do seu chamado, independente do seu ministério, do dom que Deus distribuiu para você, nós estamos aqui hoje na casa do Senhor e nós temos que ser um time. Amém? E é que nem o exemplo dos... Porque tem pessoas que não têm essa consciência. Eu mesmo não tinha, amados. Aline, sério, falando para vocês, é verdade. Vamos dar um exemplo aqui do jogo de tênis. O jogo de tênis é um aqui e o outro lá. Um só, né? De cada lado, é isso? Entendo tudo de jogo. E aí ele está jogando. Só que ele está jogando aqui sozinho.
e ele está torcendo para o outro errar lá. Amém? Porque se o outro errar lá, ele está bem aqui. E aí a igreja não é um jogo de tênis. E aí agora a gente vai no exemplo do jogo de futebol. Entendo tudo também. Quantos que são num time? 11. 11 num time. E daí os 11 estão aqui no mesmo time. E os 11, eles são verdadeiramente um time. Por quê? Porque eles ficam felizes com o acerto dos outros. E aí, de repente, eu pego aqui a bola, eu taco para a Malu taca para a Anice taca para a Maria taca para a Cris, que taca para a Sandra, e a Bia vai lá e faz gol. Yes! Uhul! Todo mundo comemorou o gol da Bia. Amém? Aleluias! E a igreja, amados, nada mais é e nada mais deve ser para mim e para você do que um time. Você não pode estar aqui jogando sozinho e torcendo para o erro do outro. Bem feito. Bem feito. Falei que isso ia acontecer. Amém? Não, nós devemos estar aqui, que eu taco para a Malu taco para fulano, taco para Beltrano e pá, fizemos o gol. E aí quando faz o gol, o time todo comemora. Amém? No time, um ou outro se destaca, porque fulano fez mais gol, Beltrano fez mais gol, mas amém, glória a Deus por isso. Ah, não, porque o pastor gosta mais do Paulo. Né? Ah, não, o Paulo faz mais gol, ele gosta mais do Paulo. Mas sabe, independente disso, nós não podemos ver dessa forma. Nós somos um time. Amém? Aleluias. Isso não era, né, para falar, mas daí tá tudo bem. Ó. É igual também, amados, quando nós vamos construir uma casa. Nós vamos construir uma casa e a casa ela não é construída totalmente pelo pedreiro, por exemplo. Você pensa, o pedreiro vai lá, Marco, fecha tudo a parede, não passa os canduítes, tipo eletricista. Aí você vai ter que vir, quebrar, fazer de novo. Amém? E aí, essa construção da casa, ela precisa de um pedreiro, ela precisa de um eletricista, ela precisa de um gesseiro, ela precisa de um pintor. Amém? Depois vem a pessoa do móvel, depois vem do acabamento, depois vem isso, depois vem aquilo, todas essas coisas. Então, a igreja é isso também. O meu chamado pode até ser igual ao da Malu, pode ser até igual ao da Maria, mas cada um vai fazer de uma forma. Amém? E não é por isso que eu vou torcer, eu vou estar aqui jogando sozinha, torcendo pelo erro dela. Amém? Eu preciso estar aqui como um time. Um joga para o outro, tal, pá, taca lá, gol. Entendeu? Amém? Aleluias. Eu queria ler aqui com vocês... Eu queria ler, porque daí eu coloquei muito, mas eu queria ler Mateus 25, Marcelo. Espera aí. Aleluias. Obrigado, Pai. Mateus 25, espera aí, Matos. 34. 34. Não, perdão. Perdão, Marcelo, desculpa aí, o 14. Ei, Aline. 14. Eu vou só ler uns pedacinhos, tá? Depois vocês leem inteiro. É 25, a partir do 14, ó. Pois será como um homem que ausenta-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos. A outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. 17. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou os outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. E vou pular aqui um pouquinho. Aqueles servos... E aí a gente vai no 20, 21. E aí esse senhor volta. Amém? Não, 20. Então aproximou-se. Então esse senhor voltou, tá bom? Então aproximou-se e recebeu 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos. E eis aqui os outros 5 talentos que ganhei. 21. Disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor.
22. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui também outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. 24. Por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso escondi-o na terra. E o teu talento aqui tens o que é teu. Respondeu o seu senhor: servo mau e negligente, sabias que onde não semeia e ajunto, onde não espalhei? Cumpriu todo, portanto, as entregas que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia pelo menos com juros o que é meu. Amém? Vamos ter aqui? Aí aqui nessa passagem, li bastante, né? Dei uma braiada, mas tá tudo bem? E aí aqui nessa passagem ele fala sobre a parábola dos talentos. E aí vocês podem ver que quem recebeu 5 multiplicou, 2 multiplicou e 1 enterrou. Amém? E aí, quando nós falamos de ministério, quando nós falamos de chamado, quando nós falamos de dom, nós olhamos essa parábola e nós paramos para analisar o que você tem feito com o seu. O que eu tenho feito com o meu, para não ficar pesado também. O que eu tenho feito com o meu. O que você tem feito com o seu. Amém? Aleluias. E aqui em Mateus, no 25 mesmo, no 40... diz assim, ó, porque daí o que acontece? Na hora que Jesus está contando essa parábola, os discípulos falam: pai, mas como assim? Quando que eu te vi com fome? Porque daí no 31 vocês vão ler lá e ele fala, né? Eu tive com fome, vocês me deram de comer, eu tive com sede, vocês me deram de beber, eu estava com frio, vocês me agasalharam, amém? Depois vocês lêem porque é cumprido. E aí, os discípulos falam para Jesus: Jesus, mas como foi isso? Quando que eu te vi nessa situação e não te ajudei? Quando que eu... Quando que você estava com frio, eu te dei uma blusa. Quando que você estava com sede, eu te dei uma água. E aí ele responde lá no 40. O rei respondendo, lhe disse... É 40? É 40. Em verdade vos afirmo, que sempre que os fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim os fizestes. Amém? Na tradução a mensagem está: aqueles que fizerem para os meus marginalizados ou excluídos. Amém? Então, nesse versículo, nós podemos pegar muitas coisas. Uma delas é a gente pega aqui a parábola dos talentos e a gente entende o que nós estamos fazendo com ele. Você vai enterrar o seu e naqueles dias você vai escutar, né? Servo mau e negligente. Ou você vai multiplicar o seu. Amém? E aí, aqui no 40, ele explica o porquê nós devemos multiplicar. Amém? Aleluias. Oh, obrigado, Pai. Eu estou encerrando, queria chamar o louvor para cá. No 41, isso mesmo. O rei respondendo-lhes, lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que os fizeste a um desses meus pequeninos, isso mesmo. Eu li certo, amados, eu estava confirmando. Então, ele faz essa pergunta, né? Ele dá essa resposta para os discípulos, querendo mesmo que eles entendam: eu preciso que você se manifeste. Sabe? Eu preciso que você vá atrás daqueles excluídos, dos marginalizados. Eu preciso que você cumpra o que eu te dei. Amém? Eu preciso que você faça o que eu entreguei na sua mão, que você pegue esse dom, que você multiplique ele. Amém? Aleluias. Sabe, amados, o pastor, ele convidou o André para o diaconato. Foi 6 anos só. 6 anos, né, Sandra? Brincadeira, brincadeirinha. Mas ele convidou o André para o diaconato algumas vezes. E aí, cada um, né, tem o seu tempo e tudo. E a gente nem... Ele falava: não, pastor, vou deixar um pouquinho. E aí, no mês passado, 3 escalas atrás, ele estava... Era o primeiro dia dele, no diaconato. E aí eu falei assim: nossa, tira um tempo de oração. Tira um tempinho de oração, agradeça ao Senhor, não vai de qualquer jeito, sabe? E aí ele foi, se arrumou, né? Colocou a roupa lá do diaconato. Tchá. Aí ele falou assim: tira uma foto minha. Tira uma foto. E aí eu tirei essa foto. E aí viemos para cá. E ele serviu. E
depois chegamos lá em casa, tudo, eles foram dormir. Na hora que eles dormiram, eu levantei e fui para a sala. A Cris fala que eu gosto de ficar na madrugada. Mas quem tem criança sabe, né? E aí, naquele silêncio, eu comecei a orar, comecei a ler um pouco. E aí, amados, eu falei, Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa consciência, sabe? De eu preciso servir. Muito obrigado, Pai, por esse, sabe, essa escape, essa ficha que virou, sabe? Eu sei que é no tempo do Senhor, mas eu queria agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado porque independente da idade, ele vai cumprir, ele vai correr a carreira dele, ele vai fazer tudo que o Senhor tem para ele. Amém? E no meio dessa oração, amados, eu tinha ali, né, agradecido. E aí eu fiquei, né, porque eu por muitas vezes queria falar para ele, não, tem que ir lá servir sim, vai servir. Mas eu não falava e a gente não conversava sobre esse assunto. Então por isso eu cheguei mesmo diante de Deus e fui agradecer. Amados, nítido veio no meu espírito essa confirmação. Eu estava ansioso por esse sim. Aleluias. Eu estava ansioso, eu estava esperando, amém? Esse sim. E me veio essa confirmação do Espírito. Mas nessa noite eu também queria dizer para você que o meu sim e o seu sim, ele também tem que ser diário. Amém? Aí você pode dizer, não, Aline, mas eu até já faço. Eu até já, sabe? Mas nós sempre podemos ir mais um pouco. Amém? Nós podemos sempre abrir mão de mais alguma coisa e andar mais uma milha. Amém? Essa palavra não é só para quem está conhecendo o ministério ou conhecendo o seu chamado. Tem muitas pessoas aqui que já viram essa matéria, que já viram esse exemplo, que já sabe totalmente qual é o seu chamado, qual é o seu ministério, sabe? Mas o que o Senhor tem para nós que já conhecemos essa palavra e para quem não conhece, que eu estou ansioso pelo seu sim. Aleluias! Nós sempre podemos ir uma milha a mais. Aleluias! Pode se colocar de pé. Eu queria que o louvor cantasse uma canção e que você orasse. E que você pudesse sinalizar isso para o Senhor e que você pudesse também sair com essa consciência de que eu tenho um chamado, eu tenho um dom e eu preciso cumprir. E eu vou dizer sim para o Senhor todos os dias. Amém? Quando eu vim ministrar aqui sobre Gálatas, eu até dei o exemplo que tem algumas pessoas que elas ficam assim, quando eu parar de beber, eu vou. Quando eu parar de fumar, eu vou. Quando eu parar disso, eu vou. Eu vou melhorar nessa parte, depois eu vou. Depois eu me entrego, depois eu batizo, depois eu trabalho, depois eu me envolvo, sabe? Mas, sabe, amados, quando você sinaliza isso para o Senhor, tipo... eu vou me ajeitar aqui, depois eu vou. É como se você estivesse dizendo para ele, eu sou o suficiente. Amém? Mas ele não é isso que ele diz na palavra dele, vinde a mim como estais. Amém? Então, você não precisa estar pronto. Ele está pronto. Aleluias! Você não precisa estar, porque ele diz assim, vinde a mim como estais. Ele não diz, permaneça como estais. Amém? Aleluias. O louvor vai cantar uma canção. Eu queria que vocês orassem ao Senhor. Aleluias. Diga sim, amados, porque nós sempre podemos ir mais uma milha. Aleluias. E quem diz isso para vocês é uma pessoa que não queria nada com a igreja. Aleluias. Nada. Eu queria entrar e sair pela mesma porta. Aleluias. Amém? Hoje eu entendi que eu tenho um chamado. Eu tenho um dom, eu preciso cumprir. Sabe, porque naquele grande dia nós precisamos ouvir servo bom e fiel. Não pegue o seu dom e não enterre, amados. Aleluia. Faça como aquele que multiplicou. Aleluia. Obrigado, Pai. Ao Deus que me deu tudo. Obrigado, Pai. Eu dou meu Tu és bom, Jesus. coração. Obrigado. Bondade e fidelidade certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida.
Aleluia. Aos seus pés. Se conecte com Ele, amados. Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Aleluia. Eu declaro todas as mentes agora cativas ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu te entrego. Orianda, lavassori, canta, laianda, lavassori. Eu queria nessa noite, eu sei que eu queria saber nessa noite se tem alguém aqui que ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluia! Ele está pronto. Você não precisa estar pronto. Ele está pronto. Se você ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você pode vir aqui na frente e nós vamos orar por você. Aleluia! Você que por algum motivo se dispersou, por algum motivo você não está mais nessa mesma condição de entrega. Você que hoje quer voltar para os braços do Senhor, você que quer ter novamente um encontro com Ele, que você possa vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Aleluia! Sabe ali? Aleluia! Eu já tive nessa condição, só que hoje eu não estou mais. Que você possa vir, nós vamos orar por você. Aleluia! Canta, lavassori, anda, laianda, lavassori. Ó Deus que me deu tudo. Chorianda, Deu tudo. Eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Ele está pronto. Aleluia. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de mim. Obrigado, Pai. Ele te está pronto. entrego Ele está pronto. toda a minha Aleluia. devoção. Diga assim, amados. Ele está pronto. Aleluia. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Venha. Receba Eu sei que mais tem. intensa Aleluia. adoração. Canta, Que lavassori, anda, suba-te laianda, lavassori. com perfume. Obrigado, Pai. Lavassori, anda, laianda, lavassori. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. Não olhe na hora, amados. Suba-te Não olhe pro seu irmão do lado. Ele está pronto. Vem, ainda dá tempo. Eu te entrego tudo Aleluia. que existe em mim. E Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Aleluia. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim.
te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Aleluias. Ahá. Tá tudo bem. Ainda tá cedo, amados. Fiquem em paz. Mais um pouquinho. Só mais um minutinho. Aleluias. Ele é bom, amados. E ele tá pronto. Tudo bem, você que não era pra vir, não veio. Mas tá tudo bem. Deus é bom. Sabe, amados, mas eu tive uma direção. Aleluias. E eu pude ver nitidamente. Tem pessoas aqui nessa noite. Aleluias. Que eu pude ver 2 pés. E na hora que tentava levantar, tinha uma cola que não saía. Quem me conhece sabe que Deus é bom e eu não brinco com nada que seja do Senhor. Mas tem pessoas aqui nessa noite que estão se sentindo paralisadas, mesmo fazendo. Aline, eu tô fazendo. Eu tô no ministério, eu tô fazendo e tal. Mas parece que eu consigo ir um pouco mais. Parece que eu tô paralisado. Se você está nessa condição, eu quero orar por você. Aleluias. E nesse momento, nessa noite, essa cola vai ser despedaçada e você vai correr a sua carreira. Aleluias. Correr velozmente. Cumprir tudo que Ele tem para você. Aline, eu tô fazendo, mas eu ainda posso mais. Parece que eu não tô. Parece que eu tô, mas não tô. Eu ainda posso mais. Aleluias. Você que está nessa condição nessa noite. Aleluias. Pode vir que eu vou orar por você. Obrigado, Pai. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Aleluia. Deus é bom, gente. Amém? Coisa boa. Culto maravilhoso. Gente, fica à vontade, pode sentar, por favor. Eu vou ser bem breve, a gente está encerrando aqui já. Mas é interessante que hoje mesmo, Aline, eu falei para Maria que eu não gosto de praia. Ai, que coisa. Hoje mesmo, e aí ela disse assim, mas eu gosto. Eu falei, eu sei, a gente vai por causa de você. Mas não é que eu não posso sair também, né? Eu falei, eu não gosto de praia, mas eu gosto da roça, né? A gente podia marcar um negócio na roça, então, que daí eu gosto, aleluia, né? Mas, e eu acho interessante que eu e ela, a gente, os nossos gostos são tão diferentes, a gente pensa às vezes diferente, faz as coisas assim. Obrigado, André. E aí, hoje mesmo a gente foi ver algo
para nós, né? E tinha algumas opções de cores. E aí eu tinha pensado numa cor cinza já. Falei, nossa, Maria, tem preto, branco e cinza, né? Mas eu já estava na minha cabeça, eu pensei o cinza. Daí ela, antes de eu falar, ela já falou assim, qualquer um menos cinza. Eu falei, nossa, impressionante, né? Como ou é 8 ou é 80, né? Sempre é assim. Mas Deus é quem faz, quem teve essa ideia, né? Falando sobre casal, assim, de colocar duas pessoas diferentes debaixo do mesmo teto. E é Ele que teve essa ideia também de a igreja é o corpo de Cristo, várias pessoas de pensamentos diferentes, comportamentos diferentes, personalidades diferentes, todas no mesmo lugar. Sabe, a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 3:6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. E pensando que Deus dá o crescimento nesse texto, a Bíblia diz no livro de Tiago, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, Tiago 1:17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo lá do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra de mudança e nem variação. Então, toda boa dádiva vem de Deus. Tudo que Deus dá é bom. Então, quando a Bíblia diz que Deus é quem dá o crescimento, é porque o crescimento é bom. Amém? Tá comigo? Se Deus é quem dá, então é bom. Tudo que Deus dá é bom. Olha o que acontece com uma igreja, a igreja de Atos, no capítulo 9, verso 31, eu vou ser bem breve mesmo aqui. Diz assim, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então aqui já mostra a igreja crescendo em número mesmo, tinha mais gente naquele lugar. E é claro que aqui a igreja ela já está estabelecida, já tinham ali algumas pessoas funcionando nos devidos dons, como a Aline ministrou hoje muito bem, mas nem sempre foi assim, gente. Às vezes a gente olha algo estruturado, a gente vê alguma coisa organizada e a gente precisa entender, primeiro, que a gente deve valorizar os pequenos começos, e nem sempre foi assim. A gente vai ver aqui pela Escritura, no livro de Atos, no capítulo 6, quando a igreja começou a crescer mesmo, e foi a instituição dos diáconos, né? Porque antes não tinha diácono. Então, olha só o que a Bíblia diz em Atos 6:1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, olha que interessante, multiplicou, se tinha 20, passou a ter 40, e aí a gente sabe, ó, na primeira pregação de Pedro, já 5.000 almas se converteram. Então, se ficar só naqueles ali, a gente já sabe que teve outras. Teve outra de 3.000. Então, se a gente ficar só com as 5.000 almas que se converteram, e aqui diz que multiplicaram, a gente já vê que era uma igreja de 10.000 pessoas. Quem está acompanhando? Amém? E aqui ainda diz assim, que era multiplicando-se o número dos discípulos. Essa palavra discípulo, ela traz mesmo o entendimento que não é qualquer pessoa, são pessoas maduras, porque um discípulo vai além de somente um membro. Um discípulo significa um aluno, alguém que está disponível para dar prosseguimento ao ensinamento do mestre. Amém? Então multiplicou o número de pessoas maduras até, multiplicou o número de pessoas que tinham chamado, queria acontecer. Mas o que acontece então? Se é bom o que Deus dá, o crescimento? Sim, a gente já viu que é. Mas a primeira coisa que aconteceu na igreja com o crescimento foi problema. Aleluia, olha que coisa boa. Aqui o texto diz, ó, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. Ao invés de haver, meu Deus, está crescendo, glória a Deus, que coisa boa, agora tem mais. Mas houve murmuração, houve problema. Mas graças a Deus que tem gente que administra problema. Aleluia. Graças a Deus que tem alguém, como a Aline ensinou, que foi ungido para administrar problema. Administrar um monte de gente que pensa diferente, que tem cultura diferente, comportamentos diferentes, dons diferentes, tudo no mesmo lugar, porque é assim que Deus quer. É possível a gente viver junto, porque no time que ela disse, também tem o goleiro que só joga com a mão, e os outros todos jogam com o pé. Ele poderia falar, por que você não pega com a mão? Porque o meu chamado é com o pé, aleluia. Está comigo? Pensando nessa passagem de Atos 6, na instituição dos diáconos, algo que me chama a atenção que os discípulos fizeram, que no verso 2 diz assim, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram,
não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Em outras palavras, os discípulos disseram assim: tá, beleza, a gente sabe que está tendo problema, a gente sabe que precisa fazer alguma coisa, mas se tem alguma... Eu não tenho todas as respostas, mas uma coisa eu sei: eu não vou abandonar a palavra. Eu posso não ter todas as respostas de todos os problemas naquele momento, mesmo que eu esteja sabendo e vendo os problemas, mas eu não posso abandonar a palavra, porque a palavra vai me trazer a resposta que eu preciso para a resolução dos problemas. Quantos estão me entendendo? Aleluia! Agora veja, qual é a solução dos problemas? Homens no meio daquele povo onde estava acontecendo o problema, que fossem cheios de sabedoria, cheios do Espírito e que tivesse boa reputação entre as pessoas. Aquelas pessoas, elas não passaram, os seis primeiros diáconos, eles não passaram a ser cheios de sabedoria, cheios do Espírito e de boa reputação por causa dos problemas. Eles já eram assim. Olha que coisa interessante. Então eu não vou me tornar qualificado para depois que surgiu o problema. O problema surgiu, eu já sou qualificado para ele. As pessoas já dá para identificar quem é que vai resolver aquilo. Vocês estão me entendendo? Você tem um chamado na sua vida, que às vezes o que você vê de defeito na igreja, às vezes é justamente você que vai resolver, não é outro. Aleluia. Às vezes a gente vê um problema e fala: nossa, será que ninguém está vendo aquilo ali? Não, às vezes ninguém está vendo. Por quê? Porque é para você resolver. Eu estou ouvindo só a Bel falar amém, mas está tudo bem, aleluia, né? Eu creio que eu estou diante de homens e mulheres generosos, liberais, e as coisas vão acontecer de forma rápida, vai ser simples, divertido. Eu costumo dizer que o ministério, ele tem que ser simples e divertido. O que eu acho interessante, eu já vou terminar já, o livro de Gênesis, no capítulo 33, para ser bem exato, no verso 14, conta a história de quando Jacó retorna à sua casa, depois de ter tapeado lá o pai, ter passado para trás o irmão. Então ele prospera lá na casa de Labão, casa lá, fica tantos anos e ele fica mais rico que o sogro. Quando ele decide voltar para casa, o contexto é esse: ele está voltando para casa cheio de riquezas, com as mulheres, as coisas, as crianças, um monte de gente, com mais uma expectativa negativa dentro dele, porque ele não sabe como Esaú, seu irmão, vai o receber, porque o seu irmão tinha dito que iria pegar ele quando se ele o visse. Mas a Bíblia conta que quando Jacó voltando, Esaú veio ao encontro dele, e então ele fica apreensivo, mas quando Esaú chega, o abraça, tal, tem aquela coisa, e não está mais com raiva dele, perdoou aquela coisa e disse: cara, a gente tem que voltar para casa logo, vamos, faz o seguinte, vamos correr, a gente tem que voltar logo. Eu acho interessante como Jacó recebe isso, e ele diz assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você, Esaú, aqui no nosso meio, a gente tem criança pequena, a gente tem senhor e senhora de idade, e eu tenho aqui também gado. Eu consigo correr e te acompanhar para chegar em casa. Mas se eu correr junto com você, eu vou matar todo mundo que está comigo. Eu preciso andar numa velocidade que eu não perca ninguém. Às vezes a gente não entende o pastor, porque acha que queria que crucificasse logo fulano, que mandasse fulano embora, mas ele precisa entender que ele está andando. Ele pode correr mais rápido, ele pode ir mais longe, com certeza, mas o pensamento dele é salvar todo mundo que está vindo. Vocês estão me entendendo? Porque a ideia dele é fazer com que todo mundo flua. Quem aqui quer ganhar dinheiro? Pode ser sincero. Vou perguntar de novo, porque às vezes você fica com vergonha, né? Quem aqui quer ganhar dinheiro? E não é pouco não, é bastante. Então eu vou te provar na Bíblia que existe um ministério de ganhar dinheiro. Aleluia. Está comigo? Romanos, no capítulo 12, eu vou ler a partir do verso 6, do 6 ao 8. Diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, olha aqui, então tem um ministério de contribuição. Aleluia.
o que contribui com liberalidade. Eu não sei quanto a você, mas eu acho que seria uma boa oração para fazer. Pai, me dá esse ministério da contribuição, porque a gente precisa entender que a mangueira que leva até a água, até o jardim, ela é também molhada pela mesma água. Então quem tem o ministério da contribuição, com certeza vai estar sendo molhado também por esse dinheiro que vai chegar na sua mão para contribuir, sim, mas você vai usufruir dele. Agora, a gente viu ali, a Aline ensinou muito bem. Talvez esse dinheiro, e a Bíblia deixa claro, né, para nós, nos últimos tempos, essa transferência de riquezas tem que estar na mão do justo, tem que estar na mão do crente, vai acontecer isso. Nos últimos tempos existe profecias a respeito de transferências de riquezas, mas essas coisas vão chegar para aqueles que estão disponíveis para o reino. Porque Deus não vai dispensar de grandes riquezas para que a gente venha ostentar. Não que a gente não possa aproveitar, usufruir até certo ponto, até certo modo, daquilo que Deus vai nos dar. É lícito isso. Mas a ideia de Deus te prosperar é alcançar a visão celestial e o propósito divino. E existe, está aqui, existe o ministério de contribuição. E eu oro em nome de Jesus Cristo, à medida em que a gente contribui, à medida em que a gente é fiel nisso, o nosso ministério cresce. Não é, às vezes a gente pensa alguém, né, como a Aline falou, dos 5 dons ministeriais, ministrando, crescendo, ela mesma deu o exemplo dela, do marido, de outros, que estavam em um certo nível de revelação, de conhecimento, mas à medida que ingressou, à medida em que se debruçou para aquilo que a Deus a chamou, a gente percebe um crescimento na estrutura, na crença, nas coisas. O ministério de contribuição é a mesma coisa. À medida em que a gente debruça, à medida em que a gente planta, a gente vai colhendo mais e Deus vai podendo dispensar mais. Agora, aquele que retém, a Bíblia diz que é para pura perda. O seguinte diz lá, né? O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria ainda. Vai perdoar? Perdoa, mas de cara sorrindo ainda, não é nem de cara feia, né? Tipo, ai, tenho que perdoar aquela criatura, não queria, mas ó, assim, não, aleluia. Um sorriso de Gênesis, Apocalipse e ó, aleluia. Perdoa, bola para frente, vamos lá, Deus é bom, amém? Vamos crescer, vamos avançar. Eu sei, a gente sabe de um monte de problemas que às vezes surgem no nosso meio com o crescimento. É natural, estamos crescendo, avançando, as coisas estão progredindo. Mas à medida em que os problemas surgem, a gente precisa entender que nós carregamos dentro de nós um estoque de solução muito maior do que a quantidade de problemas para o lado de fora. Tá comigo? Então quem precisa de um envelope, pode levantar sua mão, a gente tem ali no fundo a maquininha de cartão, você pode fazer isso através do Pix também, em nome de Jesus. Aleluia. Se você está pronto, vamos orar. Pai, obrigado. Eu oro mesmo, Pai, em nome de Jesus, por esse ministério de contribuição se levantando, Pai. E eu estou diante, Pai, de pessoas ricas, generosas, liberais, contribuintes, entusiastas daquilo que Deus tem para fazer e está realizando no nosso meio. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, pela Tua palavra. E eu sei, Pai, que a Tua palavra é carregada de poder e ela não volta vazia. E eu vou ver, Pai, o movimento, Pai, do Teu Espírito. Eu vou ver pessoas se movimentando em direção ao chamado, correndo sua carreira. E não somente correndo, mas completando, Pai, com êxito, com alegria e finalizando aquilo que foi colocado na mão deles. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Pode trazer para cá. Eu já vou dar alguns recados para a gente encerrar. Aleluia. Deus é bom, gente. Então, final de semana tá aí. Vai ter uma conferência do Espírito Santo com a Shirla Lacerda lá em Guaratinguetá, que vai ser sábado à noite. E no domingo de manhã, no Fortalecendo a Visão, às 9 da manhã. Todo mundo sempre está super convidado. Depois a gente está de volta no nosso culto da família, às 18 horas, que inicia o culto. Então convide pessoas, venha preparado com expectativas. E eu sei que Deus vai com certeza falar conosco, nos dar instrução.
nos dar direção, como tem sido nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Sobre o simpósio que vai acontecer, qual mês mesmo, Lu? Esqueci. Agosto, dia 2 de agosto é o simpósio Ministério de Socorros. Quem já foi sabe o quão é maravilhoso esse dia, o quanto de ensinamento a gente tem, de comunhão também. E eu gostei de ver da última vez que a gente foi. Da última vez que a gente foi não sei quantos carros, mais uma van. E aí eu vi que é o povo mais feliz da terra mesmo, porque na arte da farofa a gente domina, aleluia. Quando teve o intervalo daquele negócio, foi pão, bolacha, bolo, para todo lado lá, aleluia. Fartura mesmo, viu? Aleluia, e assim que é bom. Todo mundo levou lá alguma coisa, foi um dia maravilhoso. Eu sei que não vai ser diferente. Então, se você tem o desejo de ir, procure a Malu, dê o seu nome para ela, para que a gente possa fechar essa van, né? Para que a gente vá. Se a gente fechar um número de 40 pessoas para ir para lá, a gente já sabe que a gente vai ter um super desconto para essas caravanas a partir de 40 pessoas para a inscrição do evento. Então, para fazer parte dessa caravana com o desconto, a gente precisa fazer esse acerto até o dia 25 desse mês. Então, fica a dica para que a gente possa correr com isso para poder ganhar o desconto, gente. Eu acho maravilhoso, porque o tanto que a gente vai economizar com esse desconto aí já dá para a gente pagar a van que vai para São Paulo, sabe? Então, eu acho que vale a pena. Pastor, se eu não fizer a inscrição agora, junto com o pessoal, eu posso ir? Pode, só vai perder o desconto. E eu acho interessante a gente se esforçar um pouco mais para poder receber esse desconto que vale a pena. Então, beijo no coração. Não vai embora aí sem cumprimentar pelo menos 500 pessoas em nome de Jesus.